E aí pessoal, seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui da série de Spark no Kubernetes, tá bom? Eu decidi fazer o remake por conta de algumas mudanças ali que aconteceram na comunidade, tá bom? Então antigamente a gente tinha o Spark Operator sobre ali o Google, né, repositório do Google, só que agora a gente teve ali mudanças com relação à nova comunidade, então hoje a gente tem o Kubeflow, que tem aí mantido o Spark Operator, tá bom? Então ocorreu ali, digamos assim, uma doação, então agora o Spark Operator está sobre a CNCF e a comunidade ali do Kubeflow tem adotado esse projeto e dando continuidade, beleza? Então por conta disso eu decidi fazer um remake, ali algumas atualizações. Então a ideia aqui desse tutorial é a gente entender um pouquinho de como que a gente consegue fazer deploy de Spark no Kubernetes utilizando o Spark Operator, tá bom? E aí para isso eu deixei aqui no GitHub um tutorial completo para a gente estar utilizando, beleza? Então tudo aqui o que será abordado, então a gente vai começar falando um pouquinho da arquitetura do Spark, um breve review. Vamos ter a introdução ali ao Spark Operator, o hands-on de um ambiente local, então como que a gente consegue ali ter um ambiente para estar testando e validando algumas coisas. Vamos criar uma imagem customizada do Spark e aqui um detalhe legal que a gente vai colocar o iceberg para estar rodando, tá bom? Então a gente vai ver como é que a gente faz isso daqui. Depois a gente vai um pouquinho para um olhar mais produtivo, tá? Então a gente vai deployar o EKS lá no AWS com o Terraform, já com o Autoscaling. Então aqui o Autoscaling a gente vai estar utilizando o Carpenter, tá bom? Depois a gente vai fazer a instalação e utilização do Argo CD para deploy do Spark Operator lá no EKS. E aí por último a gente vai executar um job para Spark com o Iceberg integrado ali no S3, tá? E aí aqui a gente vai ver um pouquinho das boas práticas de como que a gente consegue fazer essa autenticação ali, essa integração funcionar, tá bom? E aí de boas práticas a gente vai ver um pouquinho olhando mais para a parte de redução de custos. Então a gente vai entender um pouquinho de instâncias spots e on-demand, como que a gente consegue utilizar essas duas categorias de máquina e também Node Affinity e Pod Affinity ali para que a gente consiga evitar a parte de shuffle entre AZs e obviamente já diminuir o custo de transfer, beleza? Então é um tutorial aí bem completo, tá bom? Que a gente vai passar desde o básico até o deploy de um ambiente no Kubernetes lá na AWS, beleza? Então aqui nesse repositório do GitHub vai ter tudo que a gente vai trabalhar, tá bom? Todos os códigos estarão aqui, passo a passo. Então a ideia é que a gente consiga reproduzir esse tutorial aqui, hands-on. Então terão vários vídeos ao longo dessa série e aí cada vídeo vai estar abordando de um tema específico, beleza? Então vamos revisar um pouquinho sobre a arquitetura do Spark, tá? O Spark, ele é um framework de processamento de dados distribuído, como a gente já sabe, tá bom? E aí para fazer isso, ele tem ali alguns componentes principais, tá? Então, o primeiro deles é o driver, responsável por estar gerenciando a execução de um job Spark, tá bom? E do outro lado, a gente tem workers, que a gente pode entender que são nodes, tá bom? Então, pensando aqui no ambiente de cluster, tá? Então, a gente tem nodes que vão estar compondo esse cluster. E dentro desses nodes, né, a gente vai ter ali um componente chamado executor, que vai estar ali executando uma tarefa do Spark, tá bom? Então, o que o driver designar para que os workers executem, eles irão executar, entendeu? E aí, obviamente, depois terão outros estágios, os splits de tasks, enfim, até chegar no menor grão para que esse job consiga ser executado, tá bom? Então, de maneira geral, os executors que vão realizar o trabalho, né, o processamento do dado em si, tá? E aí, entre o driver e os executors, a gente, né, precisa de um componente para estar auxiliando nessa parte de gestão de recurso. Então, o driver por si só, ele não consegue teoricamente se comunicar com os executors, né? Não consegue se comunicar com os workers ali para estar submetendo as tarefas e criar os executors. Então ele precisa de um componente que é o Cluster Manager, que vai estar apoiando ele na parte de gestão de recurso. Então, qual máquina ele pode alocar determinado job, qual máquina tem ali CPU e memória para poder estar processando uma determinada tarefa daquele job. Então, o Cluster Manager ele atua nesse papel para estar apoiando o driver nessa orquestração, tá? E aqui o foco é mais focado em hardware, tá bom? Especificação de hardware. Então, CPU e memória ali, beleza? E quais são os tipos que a gente tem de Cluster Manager? A gente tem o Standalone, tem o Yarn, que é o mais conhecido, o Mesos e o Kubernetes, tá bom? Então, por exemplo, se você estiver utilizando um ambiente em cloud, então focado ali, por exemplo, a AWS,
tem o EMR. O EMR ele utiliza ali o Yarn como Cluster Manager, tá bom? O Kubernetes tem se tornado um padrão nas versões mais novas ali do Spark. Então começou na versão 2.3. Então o Kubernetes está se tornando também um padrão para aplicação de Big Data e o Spark já obtém desse benefício utilizando esse Kubernetes como um tipo de Cluster Manager, tá bom? Então essa aqui é a arquitetura do Spark que a gente tem, tá bom? E os Cluster Managers. Nessa série a gente vai estar focado no Kubernetes, tá? Então a gente vai entender como que o Kubernetes auxilia ali essa parte de Cluster Manager para os jobs de Spark. Então a gente vai ver isso aqui tudo em ação, beleza? E quando a gente fala em Kubernetes, né, focado nesse ambiente aqui, quais são as vantagens? Então, a gente tem algumas vantagens ao utilizar o Kubernetes, tá bom? Então, a primeira delas, a gente consegue ter um ambiente escalável. Então, o Kubernetes, ele veio ali muito do mundo de software, da parte de microserviços. Então, a gente consegue ali ter um controle melhor da questão de escalabilidade do nosso ambiente. Ele também pode ser compartilhado, tá? E aí, por exemplo, você pode ter um ambiente já onde roda alguns microserviços, né? Ou já tem uma esteira, já tem um padrão ali de ambiente Kubernetes. Você pode estar reutilizando esse mesmo ambiente para estar rodando aplicações de Big Data, por exemplo, o Spark, e aproveitar da mesma infra, digamos assim, para rodar o seu job. E um outro ponto que a gente tem é ser agnóstico. Então aqui a gente consegue ter um ambiente que funcione tanto na AWS, na Google e na Azure. Então, independente do cloud provider, a gente consegue ter essa mesma solução rodando. E por último aqui, mas não menos importante, a gente consegue ali ter integrações. Então, o Kubernetes fornece para a gente diversas ferramentas para estar integrando. Então, por exemplo, ferramentas de log, ferramentas de monitoramento ali. Então, a gente consegue estar conectando essas ferramentas no ambiente Kubernetes e automaticamente essas ferramentas auxiliarão a gente a manter esse ambiente, né? Então a gente vai conseguir entender o que está acontecendo nesse ambiente, a gente vai conseguir ter uma visão de custo. Então existem já diversas ferramentas que a gente consegue acoplar facilmente em um ambiente Kubernetes. E aí quando a gente fala do Spark no Kubernetes, né? O que muda? Na verdade, essa arquitetura aqui ela é a mesma, tá? Não muda, os componentes serão os mesmos. A diferença é que o driver e os executors, né, serão criados pods, né? Então será criado um pod de driver e um pod de executor para estar rodando aquela tarefa. Nada mais do que isso, entendeu? Então a arquitetura em si que a gente tem é basicamente a mesma, tá bom? E aí a gente vai ter um job para Spark, né, o Spark SQL, que a gente vai submeter nesse ambiente do Kubernetes, tá? E a forma que a gente tem para submeter um job no Kubernetes é através do comando kubectl, tá? Que é um client ali que a gente tem para poder estar submetendo aplicações no Kubernetes, tá? E aí a partir desse job submetido, o driver e os executors serão criados. Aí, obviamente, ali o Kubernetes como Cluster Manager vai estar auxiliando nessa tarefa, tá? Então, aqui não tem nada de novo, tá? A única coisa que entra de diferença aqui é que agora a gente tem um YAML, tá? Então, quando a gente trabalha aqui com Spark no Kubernetes, a gente tem um YAML do tipo Spark Application, tá? Então, esse YAML aqui, ele só é interpretado quando a gente tem Spark Operator, tá? E o que é um Operator? Um Operator, ele é um componente com que a gente consegue estender, né? A gente consegue customizar algumas coisas do Kubernetes, só que a gente, digamos assim, nicha ele para um caso específico, né? Então, o Kubernetes, ele é composto por diversas APIs e um Operator nada mais do que a gente pegar essas APIs, estender elas e customizar ainda mais para um caso de uso. Então, o Kubernetes com o Spark Operator consegue ali interpretar um YAML a partir disso, entendeu? Então, a gente vai ver esse YAML funcionando, a gente vai declarar um arquivo YAML, né, no Kubernetes. Tudo funciona ali à base de declarações. Então, a gente declara um arquivo YAML especificando um job Spark. A partir do momento que a gente especificar esse YAML aqui do tipo Spark Application, esse YAML referencia um job Spark que, por sua vez, ele será executado no Kubernetes e a arquitetura aqui, os componentes funcionarão da mesma maneira, tá bom? Então, a única coisa adicional que a gente tem numa arquitetura de Spark no Kubernetes, olhando para o Spark Operator,
é que agora a gente tem um YAML que a gente declara as configurações de um job Spark, beleza? Então bora para o nosso hands-on e ver isso aqui funcionando na prática, tá bom? E aí para isso, aqui no repositório, na pasta infra e local, eu deixei um YAML aqui, que é um YAML que declara um cluster Kubernetes local, e aqui eu estou utilizando o kind, tá? O kind nada mais é do que uma maneira que a gente tem para estar utilizando o Kubernetes local, mas não tem apenas ele, tá? Tem o Minikube, tem o K3S, então são outras ferramentas que a gente consegue instalar e simular um ambiente Kubernetes local. Aqui no meu caso eu vou utilizar o kind, tá bom? Mas sinta-se à vontade para utilizar algum outro que você queira ou já está acostumado, tá? Então o que a gente fizer aqui vai funcionar também para outras ferramentas que você estiver utilizando para simular o seu ambiente, tá? Então aqui o que eu estou declarando? Um control plane e 2 workers, tá? Então aqui é um ambiente do Kubernetes apenas com 2 workers só para a gente simular aqui uma execução, tá bom? Poderia ser só um worker só também, mas enfim. Então esse aqui é um template bem simples que a gente tem para estar utilizando. E aí a partir desse YAML aqui, como é que a gente faz, né? Então, para criar um cluster Kubernetes com kind, a gente coloca kind create cluster. E aí eu tenho uma propriedade aqui chamada config, né? Que eu passo o meu arquivo de configuração, né? Meu template de criação de um cluster Kubernetes. Então aqui eu tenho que especificar esse kind.yaml. Então eu vou ter que entrar lá na pasta infra local kind.yaml. Então aqui eu estou passando o caminho desse meu arquivo YAML, tá bom? Então na hora que eu dar um enter aqui, o ambiente aqui, o kind vai começar a ser criado, tá? Então ele vai aqui emitir no console o output dessa execução. Então daqui a um tempinho ele vai terminar e vai ter nosso ambiente de pé, tá? E lembrando, como o kind ele utiliza ali o Docker, então é um pré-requisito que tem um Docker instalado na sua máquina, tá bom? Beleza, cluster instalado, tá bom? Como que a gente pode validar? Com Docker PS, a gente consegue ver que tem 3, né, containers de pé. Então tá funcionando. Se a gente também fizer kubectx, esse aqui é um utilitário que eu gosto de utilizar para estar trocando de contexto. Então imagina que você esteja ali trabalhando com diversos clusters Kubernetes, então você tem ambiente de dev, produção, homologação ou então outros ambientes que você costuma utilizar. Você consegue estar trocando de contexto e a partir disso executar comandos atrelado a apenas aquele contexto. Então aquele kubectx me permite trocar de contexto. Então aqui, por exemplo, eu já acabei de criar meu cluster kind, eu já estou no contexto kind, mas eu poderia ter, por exemplo, meu ambiente Minikube, ou então ter um ambiente remoto, né? Então lá na AWS. Então eu poderia estar trocando de contexto e tudo que eu fizesse de comando aqui estaria atrelado a esse meu contexto. Então se eu fizer um kubectl get pods, ele vai pegar o contexto kind, que é o que está sendo utilizado, tá bom? Aqui não trouxe nada no namespace default, mas eu posso colocar aqui o menos A no final, que ele vai trazer todos os pods de todos os namespaces. Beleza? Então o nosso cluster aqui tá rodando, tá funcionando, tá? Agora vamos ver como que a gente instala o Spark Operator. Então para a gente conseguir instalar o Spark Operator, a gente pode ir lá na documentação oficial também, tá? Então é Spark Operator GitHub. E aí aqui já tem um Getting Started, né, de como que a gente consegue instalar. Então o que a gente vai fazer é basicamente seguir esse passo a passo aqui, né? Então a gente adiciona o Helm do Spark Operator, né? Então o Helm é um pacote que a gente tem para instalar coisas no Kubernetes, tá? Então ele é gerenciador de pacotes focado no Kubernetes. E aí eu adiciono aqui o repositório do Spark Operator, dou um update nesse repositório aqui, né, para ver se tem alguma atualização ou não, né? Então faço esse help update. E aí aqui de fato eu instalo o Spark Operator e aqui eu consigo executar um script Spark, tá bom? Para ver se vai funcionar. E aí por último eu consigo ali listar o status dessa aplicação. Então o que a gente vai fazer é basicamente executar aqui esse Quick Start, tá? Então o primeiro aqui é adicionar o repositório. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vou adicionar o repositório. No meu caso ele falou que já existe, beleza? Helm Repo Update. Beleza. Atualizou. E aí aqui agora eu vou fazer o install do Spark Operator, tá? E aí aqui um detalhe importante é que eu estou instalando o Spark Operator no namespace Spark Operator. E caso esse namespace não exista, ele cria, tá bom? Então é uma
forma que a gente tem aí de estar instalando. Então, vou executar isso aqui. Dá um tempinho que daqui a pouco ele termina. Spark Operator foi instalado, tá bom? Através do Helm. E aí a gente pode validar fazendo kubectl get pods. "-n", especificando aqui o namespace Spark Operator. Então, estou listando todos os pods desse namespace, que foi onde a gente instalou o Spark Operator. E está aqui rodando sem nenhum erro, beleza? Então, o próximo passo ali na doc é rodar esse script aqui de exemplo, tá? Então, antes disso, eu só vou abrir aqui esse script, só para mostrar o que a gente viu ali, de como que é um Spark Application, tá? Então, esse aqui é um template, um arquivo YAML que declara um Spark Application. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem um YAML, que é do tipo Spark Application, tá? Então, o operator, uma vez que a gente instalou ele vai reconhecer esse tipo aqui, Spark Application, né? Ele vai interpretar esse tipo de kind. E aí aqui a gente tem alguns metadados, tá? Então, o nome do nosso código Spark, o namespace que ele vai estar sendo executado, tá? Então, no Kubernetes a gente consegue isolar aplicações a nível de namespace. Então, aqui eu estou utilizando o namespace default, que é para onde o Spark Operator vai estar olhando, tá? Então, a gente consegue também customizar para que o Spark Operator consiga olhar diversos namespaces, tá? Ou apenas um. Então, vai do critério aí de como que você acha melhor organizar, dependendo do seu caso de uso, tá? Mas aqui o Spark Operator está configurado já para olhar o namespace default. E a partir disso, a gente tem a especificação desse job, que é um job escala, tá bom? A imagem que eu vou estar utilizando aqui é uma imagem Docker, então estou utilizando Spark 353. E aí aqui eu tenho algumas coisas de tipo, se eu vou baixar essa imagem sempre ou não. Então a gente consegue controlar diversos atributos de download dessa imagem. E aqui eu tenho o nome, né, do meu arquivo Spark que eu vou estar executando, tá? Então qual que é o arquivo Spark que eu vou executar? Aqui nesse caso está sendo um jar, tá? Então esse jar ele está presente na imagem, então a gente consegue identificar isso através desse local aqui, tá? Então esse local está se referenciando a um path dentro dessa imagem aqui, tá? Mas a gente poderia ter um path remoto, então a gente vai ver como utilizar o S3 no caso para estar hospedando, por exemplo, os jobs Spark. Então, ao invés de ser local aqui, a gente conseguiria colocar S3 e o caminho do S3 do job, tá? E aí a execução ia ser feita com sucesso, tá? Então a gente tem algumas outras propriedades, né, de argumentos, enfim. E aí aqui entra na parte do driver, tá? Então aqui a gente está declarando configuração de driver. Então o driver vai ter quantos core e quanto de memória, a gente consegue declarar aqui. E a parte de executor também, tá? A gente consegue declarar quantos executors a gente quer nesse ambiente, quantos cores cada um vai ter e quantos de memória cada um vai ter, tá? Então, core e memória é por tipo de instância aqui do executor, tá? Por estar 10 instâncias aqui, cada instância vai ter um core e 512, tá? E aí o seu ambiente tem que ter esse recurso aí, essa configuração de máquina disponível, ou então ter um autoscaling ali para estar subindo a máquina sob demanda, tá? Que é o que a gente vai ver lá mais para frente desse vídeo, tá? Na série a gente vai entender como que a gente consegue declarar uma configuração aqui que não existe ainda e o Kubernetes vai escalar para a gente, tá? Então nesse caso, como é um script simples, está sendo pedido apenas uma instância, um core e 512, tá bom? Então esse aqui é o script que a gente vai utilizar, tá? Que é o que está aqui na demo. Então é basicamente fazer um kubectl apply e aí aqui eu caminho https daquele script. Então eu vou executar aqui. E aí falar que foi criado, tá? E aí o próximo passo aqui é pegar o status. Então se eu copiar isso aqui e colar, ele vai falar que está em running, tá? Então eu poderia rodar esse comando, né, utilizando aqui o get app, ou poderia fazer o kubectl get pods, que ele vai listar aqui para mim também, acabou de criou o driver e aí criou os executors e eles estão em execução, tá? Ou poderia também passar o "-w" aqui, que ele fica no modo watch. Então, quando esse container aqui mudar de status, vai printar aqui para mim o novo resultado dele. Então, o que está acontecendo? Ó, terminou, completed. Então, nosso job aqui foi executado, tá? Então, o driver foi criado, começou a rodar, criou os executors,
o executor rodou, finalizou a tarefa e aí a aplicação terminou com sucesso, tá? E a gente consegue visualizar o log, tá? Então, se por exemplo eu fizer rodar aquele comando kubectl get pods e passar aqui o namespace de fonte já tá, então tá como completed, eu posso fazer assim, ó, kubectl get log, e aí eu passo o nome aqui no meu pod, get log, é log. E aí eu consigo ver todo o log desse meu Job Spark, tá bom? É um pouco comprido aqui, mas a ideia desse Job Spark era exibir apenas o valor de pi, fazer um print aqui, então é o que aconteceu, tá? Então ele exibiu aqui o valor, né, o resultado, e aí ele finalizou a execução, fez o shutdown de tudo, parou aqui a Spark UI, que é uma coisa também que acontece em tempo de execução, então quando começa o job, é criada uma Spark UI que fica disponível ali para ser consultada, e depois disso, que o job finalizou, essa Spark UI é derrubada, tá? Mas também tem maneiras ali que a gente consegue ter para deixar uma Spark UI sempre disponível, tá? Então a gente consegue também estar configurando isso e também conseguir visualizar ali execuções que já terminaram, beleza? Então nesse exemplo aqui é simples, que a gente conseguiu entender, né? A gente instalou ali o Spark Operator, criou o Kubernetes local também e rodou um job de exemplo, tá? Então nosso ambiente aqui está funcional, então a gente consegue já começar a brincar com outras coisas mais interessantes também. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo aqui a gente entendeu um pouquinho como que a gente consegue subir o ambiente Kubernetes local, instalou ali o Spark Operator, seguindo a doc oficial, realizou a execução de um job Spark de exemplo. Beleza? Nesse vídeo é isso e vejo você no próximo.